Café com Poesia de hoje recebe um convidado lá da região dos Pampas, gaúcho, músico, escritor, poeta, professor, Gerson Verlan, que nasceu em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, de onde saiu ainda criança, se fixando em Santa Maria. Possui diversos trabalhos musicais lançados, tanto em carreira solo, como com sua banda, Poços e Nuvens. Graduado em música pela Universidade Federal de Santa Maria. Fez mestrado em música nos Estados Unidos, onde residiu no período de estudos. Estreou na literatura com o livro de poemas Outros Outonos, em 1997. Publicou um longo ensaio sobre a música na obra de Érico Veríssimo. Atualmente é professor na Universidade Federal de Santa Maria, nas áreas de música e letras. E é um imenso prazer recebê-lo aqui, Gerson, no nosso programa Café com Poesia, o encontro aqui do Nordeste do Brasil com a região Sul. Um prazer enorme. Prazer, Seja um prazer. bem-vindo. Prazer, Chico, Então, conhecê-lo e receber esse convite, participar de um programa tão bacana. Vamos unir, né, o frio do Sul com o calor do Nordeste. verdade. Essa coisa da beleza do Brasil, não é? Das regiões, das diversas regiões do Brasil. A gente falando uma língua só, que maravilha do Brasil, sua diversidade cultural. Bom, eu tenho assim imensa admiração pelo Rio Grande, pelos artistas também de Rio Grande e o povo de forma geral. E você é um dos coordenadores aí no Rio Grande do Sul, cidade que eu tenho muita curiosidade em conhecer. E há muito tempo que existe a festa literária, como é que ela se desenvolve, a data, enfim, eu sei que está bem próximo, né? A Festa Literária de Santa Maria, ela vai para a sua quarta edição, começa dia 13 de julho. Né? A FLISM, como nós carinhosamente chamamos. Ela teve 2 edições presenciais, e aí começou a pandemia, e tivemos, já vamos para a segunda edição virtual. 4 anos, então, de FLISM. A ideia sempre foi unir, né, a literatura num país que lê relativamente pouco. Então, a ideia era trazer a literatura para as pessoas, para o leitor comum. Como há um envolvimento da universidade, a Universidade Federal de Santa Maria, na qual eu trabalho, muitas vezes a universidade ela fica muito voltada para si mesma, né? E a ideia aqui era justamente voltar-se para a comunidade e fazer esses encontros que eu acho tão bacanas, tão humanos, né, ricos em calor humano, que é conversar com os escritores ou falar sobre a obra de escritores que já não estão conosco, né? Então, uma celebração da literatura. Essa é a principal tópico, digamos assim, principal característica da FLISM. Como é que a logística e a programação se desenvolve? Tem palestras, tem lançamento de livros, existe também espetáculos, existe performance. Como é que é construído tudo isso? Ela se realiza sempre concentrada em uma semana do ano, né? Geralmente era em setembro, mas com a pandemia nós mudamos para julho, por questões várias, assim, mudamos para julho. Talvez o ano que vem retornemos, se nós conseguimos sair dessa pandemia interminável, né? Nós voltaremos provavelmente para setembro. E aí é uma programação bastante intensa, que vai, né? Esse ano ela vai de terça-feira até a sexta-feira. E com uma abertura festiva na terça-feira, sempre trazemos algum escritor reconhecido para
para fazer essa abertura, ela é em forma de conversa, né, entrevistas ou conversas com os escritores, ou, no caso de celebração de um escritor que já não está entre nós, uma conversa também entre professores, escritores, então, sobre aquele escritor. Então, essa é a dinâmica principal da FLISM. Uhum. Mas você tem algum homenageado todo ano? Ou vão em cima de algum tema? Enfim, eu Eu, digo isso porque... Pode falar. sim. Sim. Não. Nós, a diversidade é uma das características da FLISM. Então, nós optamos por não escolher um mote, digamos assim, né, que guie. Então, cada fala, cada encontro, ele é único. Este ano, por exemplo, a abertura, nós teremos o prazer, né, de receber a escritora portuguesa Lídia Jorge, no dia 13 de julho, Uhum. às 18 horas, abre a FLISM, nós temos uma abertura festiva que os organizadores, né, eu e mais dois organizadores, a Raquel Trentin e o Enéas Tavares, falamos um pouquinho e depois nós já vamos para a entrevista, uma conversa, né, sobre a obra, né, da Lídia Jorge, obviamente, com a Lídia Jorge presente. No dia 14 de julho, nós temos um encontro com dois, na verdade, conhecedores da obra de Guimarães Rosas, Silvia Paraense e o Ronai Pires Rocha, para falar, né, sobre a obra desse grande escritor que é o Guimarães Rosa. Tem o nome de O Sertão ou o Mundo, em Guimarães Rosa. Então, é dinâmico, varia pela temática, e nós temos essas mesas que trazem escritores vivos, né? E temos mesas em que se fala de escritores clássicos, como Guimarães Rosa. Em outros anos tivemos o Oscar Wilde, ou tivemos Machado de Assis, enfim, né, um tópico que se escolhe para falar sobre a obra desse grande escritor. Muito interessante. O Guimarães Rosa é espetacular, extraordinário, né? Aqui a gente É, tem festa literária, lá numa cidade chamada União dos Palmares, onde fica a Serra da Barriga, lá onde foi localizado lá o quartel-general do Quilombo dos Palmares, Zumbi, aquela coisa toda. E lá também a terra do poeta Jorge de Lima, poeta também sim, muito grande poeta. prestigiado na literatura. O Jorge, e uma cidade, Palmeira dos Índios, que tem uma festa literária também, que fala muito sobre a obra do Graciliano. O Graciliano já foi homenageado, já foi citado por aí em alguma festa literária, Não, o de Graciliano Santa Maria? Ramos, se a memória não me falha, ele ainda não entrou. Já falamos sobre, agora eu não tenho todas as programações de todos aqui, todos os encontros, né? Uhum. Mas tivemos Machado, tivemos Fernando Pessoa, tivemos Oscar Wilde, Caio Fernando Abreu. Olha, a lista já é às alturas. Bram Stoker, né? E, então, clássicos em geral da literatura, ou escritores que estiveram presentes, como Luiz Rufato, o Inácio Loyola Brandão, Letícia Maravilhoso. Verchovsky, Luiz Antônio de Assis Brasil, né? Então, a lista já é grande, né? Este ano, o ano passado, nós tivemos, você me perguntou se há um mote, né? Casualmente, na edição passada, havia um mote, sim, para a FLISM, que era a pandemia, né? É, mas foi, digamos assim, algo que nós não conseguimos fugir, né? Falar de literatura e pandemia. Então, todas as falas tiveram esse viés. Eu, por exemplo, eu falei sobre o Decameron, de Giovanni Boccaccio, que é um livro que começa, né, com a peste, o início do Decameron. Uhum. Então, o viés das falas foi muito, porque nós estávamos imersos, né, de uma forma ainda cedo, em junho, julho, era cedo, né, nós estávamos, eu acho que, super presos com aquela situação, e aí acabou norteando a festa literária do ano passado.
Mas nós tivemos também falas de escritores que não necessariamente eram isso, como foi o caso do Luiz Antônio de Assis Brasil, ou o Cristóvão Tedza também esteve presente no ano passado. Então, não necessariamente tocamos nesse tópico, né? Uhum. E de forma, esse tópico ele continua em algumas falas, mas é obra do escritor convidado. Ela fala no assunto já, né? Tem o André Diniz, por exemplo, que vai estar presente, é um jovem escritor, tem uma obra que envolve a revolta da vacina. Então, né, acaba se vinculando ao que está acontecendo nesse momento. Também, neste ano, nós temos uma oração do José Guimarães, um escritor aqui do Sul, que está completando seu sério, né? Estaria completando 100 anos este ano. Então, nós vamos vai haver um encontro também para falar do José Guimarães e a sua obra. Eu não sei como é que o José Guimarães, se ele é conhecido aí, como é essa dinâmica, né? Esse Brasil, tão vezes, acaba dispersando também os escritores, né? Sim. José Guimarães é conhecido, sim. Então a gente vai fazer agora só um intervalo para tomar um cafezinho e já já a gente retorna aqui no programa Café com Poesia com Gerson Verlan. Já já. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Retornando então ao programa Café com Poesia, conversando com escritor, músico, professor e um dos coordenadores da festa literária lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, estávamos falando sobre literatura infantil e da participação dos escritores, enfim. Queria uma outra coisa que eu queria saber, essa relação, por exemplo, do livro digital e do livro impresso. Vocês discutem isso também durante a festa literária? Você, como escritor, como é que você enxerga isso? Existe uma adesão maior a essa literatura aí digital? Como é que você observa isso? Curiosamente, isso já foi discutido em algum momento nas filismes anteriores, né? Quando nós não vivíamos a necessidade extrema, porque realmente está nos dando, né? Eu, particularmente, muito bons olhos, tudo, qualquer meio que faz circular a cultura, o conhecimento. Então, o meio digital hoje, e já há algum tempo, ele é um meio muito fácil, digamos assim, ele é muito prático e faz com que as coisas circulem com maior facilidade. Por outro lado, como leitor, né, embora em muitos momentos eu me valha de livros digitais, por questão de comodidade, mas como leitor, o que eu gosto mesmo é de pegar um livro na mão, tátil, a sensação tátil, né? Como diz o Caetano Veloso, né? A sensação tátil que provoca, né? Como as carteiras de cigarro, aquela coisa de pegar o material, né?
o cheiro do papel. Eu gosto muito, né? Acho que o ideal seria sempre haver uma tiragem em papel, né? Uma tiragem impressa, e de resto fazer circular isso da forma que fosse, inclusive, principalmente, talvez, digitalmente. É muito interessante essa observação, né? E a literatura, como você observa, o pessoal está lendo mais, a influência das festas literárias, exatamente facilitando o acesso, né, às obras, tal, e discutindo com a comunidade, né? A comunidade participa ativamente aí da festa literária, eu acredito que sim. Sim. Uhum. Uma das características também da FLISM, né, como era a intenção, como eu falei, a universidade às vezes ela fica muito na discussão acadêmica e se afasta do público. E aqui a universidade ela fica a 11, 12 quilômetros do centro da cidade, é um campus, né? Então os eventos eles ficam muito restritos ao público acadêmico e universitário. Então a proposta quando ela surgiu presencialmente ela era e foi, né? E será novamente o ano que vem, se nós voltarmos ao normal, fazer no centro da cidade, ou seja, num local mais democrático possível, onde as pessoas possam afluir com maior facilidade. E o público abraçou essa ideia, né? O público comprou, né, essa identidade e frequentou. E aí veio a pandemia. E aí nós migramos, né, para o virtual, e acho que continuaremos, mesmo presencialmente, tendo essa parte virtual, porque ela acabou transcendendo os limites, né, da região. O virtual deu oportunidade para que pessoas de todo o Brasil participassem, e isso, então, democratiza mais ainda e dá uma outra amplitude para a festa literária. É muito importante tudo isso, né? Usando essa ferramenta, né, que a gente tem da internet, isso é importantíssimo, né? Outra coisa também que queria conversar com você é sobre o seu trabalho, seu trabalho como escritor, como poeta, enfim. Eu tenho aqui que Sim, escrever para você. Jamais esqueço a frase inicial de Profundis, Oscar Wilde: sofrer é um instante de longa duração. Marcou gerações e uma batalha que chegou até hoje. Wilde foi corajoso, ousado, forte, enfrentou uma das sociedades mais opressoras, moralistas, hipócritas do mundo em sua época, a Inglaterra. Pagou com a vida, mas não se curvou, jamais cedeu. Gerson Verlan, que nos deu um delicioso livro sobre Érico Veríssimo, mostra aqui que sabe retratar grandes figuras com delicadeza e impacto. Restaurando Wilde, um prisioneiro nas lutas e pioneiro nas lutas de minorias gays, lésbicas e outras massacradas que hoje erguem suas vozes cada vez mais forte. Um livro poético, vigoroso, malicioso, com toda a ironia que fez de Wilde um grande nome na literatura. Inácio de Loyola Brandão, meu amigo, e aqui esteve algumas vezes em Alagoas, e escreveu isso sobre o seu livro, que eu estou com ele aqui, este livro. Muito bem. E aí você, como escritor, e este livro, para você, o que representa, cada livro é um filho, né? Você que é um artista, além de poeta, romancista e também músico, né? Então, como este livro entrou aí como inspiração para você? é. Ontem, esse fim de semana, eu conversando com meu pai, uma conversa muito interessante com meu pai, e eu comentei com ele que no início da minha adolescência, estava no colégio, né, no ensino médio,
um ano lá, eu entrei num processo assim de interiorização e de reflexão do que eu queria fazer na vida, né? Eram uns 2 anos antes do vestibular, aquela coisa toda, mas eu entrei num processo muito sério assim de reflexão. E aí, num daqueles anos, eu fiquei completamente. Eu estava na sala de aula, mas eu não estava, né? Porque eu comecei a escrever muita poesia, e eu percebi que eu tinha um estilo, né? Era muito jovem ainda, mas estilo, e que aquilo condicionou a minha vida. Eu percebi o que eu queria fazer a partir daqueles primeiros poemas. E que aquilo foi muito importante, mudou a minha vida, né? Porque daquelas letras surgiram minhas primeiras músicas, e assim foi numa espécie de bola de neve. Claro, eu sou um músico, eu toco, mas eu música o tempo todo, e sou escritor, mas eu sou escritor, né? Leio o tempo todo. E na minha adolescência, li muitos clássicos, muitos autores são, que eu, evidente, gosto até hoje, e entre eles o Oscar Wilde. E ao ler uma biografia do Oscar Wilde, uma biografia do Richard Ellman, aquela biografia me deixou muito intrigado, assim, a vida do Oscar Wilde mesmo, ela é enigmática, né? Ela é enigmática. E eu guardo alguns episódios, tipo, pós-prisão, né, de como ele lidou com aquilo. E eu fiz anotações ainda, era o fim da minha ciência, eu fiz anotações. Inclusive a frase inicial do romance eu escrevi naquela época. E aí eu vi que eu não tinha condições de escrever um romance sobre o assunto naquela época. Então foi uma ideia que eu guardei durante muitos fui e depois comecei a escrever, eu tomei vários anos que eles interpuseram para eu escrever essa de Oscar Wilde depois da prisão, né? Naqueles meses que ele fica numa pequena numa praia, uma cidade praiana, uma aldeia, né, chamada Ber. Então foi um processo longo, interiorizado, sair, né, a coisa do ficcionismo, de sair desse, né, e entrar na pele de um outro personagem. Que esse personagem é Wilde, um escritor que teve vida e ia muito bem. Então, escreveu estilo Wilde. Foi um processo longo, muito, às vezes, doloroso, né? Mas, enfim, que gerou esse livro, gerou o Wilde em Berneval. Eu estou no processo de lançamento dele, que vou até o fim do ano nisso. É muito interessante também o pós-escrita, né? Quando você pensar as coisas que você vai fazer. A gente tem alguns ruídos quanto o som chegar até aqui, mas isso é proveniente mesmo da questão da tecnologia, das pessoas que estão nos vendo e nos escutando também na rádio, isso é proveniente da tecnologia, mas no seu todo a gente sabe perceber tudo o que você está falando. Bom, tem uma outra coisa que eu queria saber. Você gosta mais, talvez o termo não seja assim. O que a poesia, ela é para você um exercício constante ou é um momento de inspiração? Olha, eu seria hipócrita se dissesse que ela é um exercício de inspiração. Ela continua sendo. Mas depois de 30 anos escrevendo poesia, ela não é só mais um momento de inspiração. A pessoa tem que olhar e dizer, não, espera aí, ela é um exercício constante. Só que, claro, você não está escrevendo, né? Você sempre convivendo ela com
assim, com o subterrâneo da poesia, né, que é o dia a dia, o cotidiano. E aí, às vezes, como a lava de um vulcão, ela aflora, né? Essa é a minha percepção da poesia. Outra que eu tenho um dado assim que ela é dual, né, dúbio, que eu tenho a poesia que eu apenas escrevo, né, a poesia que ela surge e ela vira texto, mas tenho também a poesia que ela surge já como música, né, que é a canção, que é uma outra forma, né, de lidar com o texto. E nos últimos anos eu tenho gravado bastante e tal, então surge muito em forma de canção. Às vezes, algumas canções vêm de letras que previamente, que é uma outra forma de compor. Né? A letra vem antes, às vezes a música vem antes. Para mim, elas vêm juntas, é só trabalhar música e letra juntas. A canção íntegra que eu percebo. Então, eu me vejo como um poeta, né? Como um poeta, tanto especificamente escritor, poeta que escreve, mas também como um letrista, um poeta que escreve letras de canções. E eu acho que a poesia é muito diferente da ficção. Né? A poesia, você escreve com 20 anos de idade e pode escrever com 20 anos de idade com alta qualidade e ela te exige menos tempo. Você escreve em minutos um poema, né? E se você tiver uma boa vivência, convivência com a poesia, você vai fazer isso bem. Já a ficção, ela exige um tipo de... Principalmente o romance, que você vai conviver muito tempo com a escrita daquilo, né? Mesmo um romance que você escreva rapidamente, você vai ter que pensar muito bem ele antes, e a escrita em si vai levar 1 mês, 2 meses, se você escrever rápido. Mas isso exige um foco, assim, um esforço impressionante. É diferente da poesia. A não ser que você vai escrever poesia épica, né? Com uma continuidade muito grande, daí ela vai se assemelhar de alguma forma. Mas a poesia, como nós temos e mais comum no Brasil, você consegue concentrar ela, né? E escrever mesmo um livro, mas de forma mais dispersa no tempo, né? E o romance, ele te exige um grau de concentração, porque se você desconcentrar no romance, você se perde, né? Você se perde naquela panorâmica que é assim que eu percebo as coisas. Você vê poesia na sua prosa? Você enxerga Eu acho que no que aí você... a melhor resposta, sim, a melhor resposta, eu acho, para isso é depende. Porque vem com o que eu falei anteriormente, né? Por exemplo, eu vejo muito nesse Wilde em Berneval, porque a forma de escrever do Wilde, ela é muito cheia de imagens, né? Ela se aproxima da poesia, da prosa poética. Então eu vejo isso no Wilde. Mas depende do que eu estiver envolvido. Eu estou trabalhando em 2 romances novos, que são muito diferentes entre si, e eles têm uma prosa mais enxuta. Então, fatalmente, ela se torna uma prosa menos poética, né? Não que a poesia não possa aflorar em determinados momentos, mas dependendo da escrita mais objetiva, né? Mais Hemingway, você vai ter sentenças mais diretas. Isso não que isso afaste da poesia, mas já é uma outra forma. Uhum. Querido, a gente está chegando, a conversa maravilhosa, a gente está chegando ao final do programa. Queria te agradecer imensamente pela presença aqui no nosso programa. Aqui o programa está de portas abertas para a gente divulgar
toda a programação, as atividades da Festa Literária daí de Santa Maria, bem como escritores daí do Rio Grande ou de qualquer parte do Brasil. Enfim, o programa existe para isso. Você vai ser visto na TV Assembleia, da Assembleia Legislativa de Alagoas, na TV Web Maceió, no YouTube e vai ser ouvido na Rádio Arte Viva, aí do Rio Grande. Um abraço também aqui para o Cláudio B. Carlos, um abraço muito grande para você, desse povo nordestino, sinta-se abraçado. E o programa encerra-se com você falando o que você achar que deve, principalmente voltado para a programação, quem quiser assistir online, Festa Literária de Santa Maria. Eu agradeço demais o convite, um prazer sê-lo e vocês, poder falar de literatura, de arte e poesia neste momento tão difícil, né? Sabendo, né, que a arte nos salva. A arte é o que coloca mundos no mundo, né? E que pode nos levar para outros estágios, colocar nossa sensibilidade a serviço da humanidade. Tá? Um grande prazer e também aqui ao dispor, né? Vamos ver se o futuro aí nos reserva encontros, né, presenciais para tomarmos esse café ao vivo, né? Um abraço. E até então, até o nosso próximo encontro.